apóstolo Arthur, o apóstolo do amor. Tenho uma palavra de Deus para você hoje. Talvez você já ouviu falar sobre arrependimento. Alguns pregadores, em alguns sítios que você já participou, em alguns lugares que você já ouviu sobre a palavra de Deus, e já ouviste pessoas a dizerem: devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Só que, o que é realmente arrependimento? E do que é que devemos nos arrepender? Do que é que devemos realmente nos arrepender? Qual foi o primeiro pecado? Porque se falamos de arrependimento, aí deve entrar um erro, aí deve entrar um pecado. Então qual foi o primeiro pecado do homem? Nós vemos no livro de Gênesis que Deus disse assim: vocês não podem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas do resto vocês podem comer. Só que Satanás aparece em forma de serpente e diz o seguinte: Deus está-vos a proibir comer do fruto daquela árvore porque não quer que vocês sejam iguais a Ele. Ou seja, quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já tinha uma ideia do resultado. Ou seja, se eu comer, eu vou ser igual a Deus. Assim seja, ele estava dando descredibilidade à palavra de Deus que disse: você é minha imagem e você é minha semelhança. Ou seja, o homem deixou de acreditar na bondade de Deus, porque o próprio Deus já tinha estabelecido o homem como a sua imagem e como a sua semelhança. O homem pecando, ele estaria dizendo o seguinte: o homem comendo do fruto daquela árvore estaria dizendo o seguinte: Deus, eu não acredito que você me fez perfeito assim como você é. Então eu tenho que comer isso para alcançar também a tua perfeição. Ou seja, o primeiro pecado do homem foi ele não crer na bondade de Deus. Porque Satanás entrou através da serpente e mentiu o homem de que Deus não era tão bom assim como ele falava, assim como Deus dizia. Se você for a ver, sempre que terminava um dia, a própria Bíblia relata que viu Deus que aquilo era bom. Ou seja, o primeiro pecado do homem foi ele não acreditar na bondade de Deus. Por isso que quando Deus desceu, depois de ele ter comido do fruto da árvore, ele se escondeu. Ele ficou com medo de Deus. Ou seja, a incredulidade da bondade de Deus, sobre a bondade de Deus nesse caso, já tinha penetrado sobre o homem. Mas quando ele vivia pela fé, ele cria que Deus queria o seu bem. Ele cria que Deus fazia tudo cooperar para o seu bem. Então devemos nos arrepender de alguém nesse caso. Vamos supor que tem alguém que é boa pessoa, mas hoje veio uma outra pessoa e começou a falar mal daquela pessoa. E por causa daquelas palavras, você ficou a pensar mal daquela pessoa. Mas um dia você se aproxima daquela pessoa e descobre que realmente ela não era aquilo tudo que a outra pessoa falou. E qual vai ser o teu arrependimento? Claro, o teu arrependimento vai ser: me perdoa de ter pensado mal de ti. Eu pensava que você é aquilo e aquilo outro. Então, o nosso arrependimento hoje, o que significa arrependimento? Arrependimento significa, vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente. Ou seja, quando o homem come, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. E assim começaram a contemplar Deus de uma maneira errada. Ou seja, começaram a ter medo de Deus. Aqueles que deveriam se aproximar, agora já estavam a se esconder dele. Ou seja, quando o homem come, adquire outro tipo de mentalidade a respeito de Deus. E não aquela mentalidade como no dia da sua criação, que foi feita pela fé. O homem caiu da fé. Preste atenção. Hoje, nós nos arrependemos por pensar mal de Deus. Hoje, nós
devemos nos arrepender de pensarmos que é Deus que está a dificultar as bênçãos na nossa vida. De pensar que é Deus que está com uma mão dura. A Bíblia diz que Deus, o braço dele não está encolhido para que não possa livrar ou te abençoar. Por isso, meu irmão, eu vim te trazer uma nova visão de arrependimento. Arrependimento não é cair por terra e começar aí a chorar por causa de teus pecados, entre aspas, mas por causa de pensar que por causa do teu erro, Deus não vai te perdoar. Sabe? Vou te falar uma coisa que vai te escandalizar. Sabia que se você pecar agora e você se afastar da igreja porque pensa que esse teu pecado não pode ser perdoado, o teu pecado já não fica aquele, o teu pecado fica esse teu pensamento. Meu irmão, não peque contra Deus, não peque contra o seu amor, como Adão fez no jardim do Éden. Creia que Deus te ama, se arrependa. A Bíblia diz que Jesus encontrou 2 homens no caminho de Emaús e no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E a Bíblia enfatiza muito sobre olhos serem abertos. Por quê? Porque no jardim do Éden, os olhos do homem foram abertos e começaram a ver Deus mal. Mas em Cristo Jesus, no partir do pão, através do corpo dele, nós voltamos a olhar Deus da maneira correta. Por isso, quando aquele homem da lei, aquele rico, foi para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Jesus disse: não chame de bom, não há bom senão Deus. Então significa que Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês estão a pensar mal do meu Pai até agora, mas eu quero vos dizer uma coisa: arrependam-se, muda o vosso jeito de pensar. Por isso, não importa teus erros, não importa teus pecados, tuas falhas, creia que mesmo assim Deus te ama. Eu já te disse, pecado que leva pessoas ao inferno hoje é não crer no amor de Deus. O mundo precisa de se arrepender de ter pensado mal de Deus. O mundo precisa de se arrepender de pensar que Deus não lhes ama. Por isso, se arrependa hoje. Acredite que Deus tem uma provisão de amor para você. Acredite. Ore comigo. Eu recebo, Senhor, o teu amor. Me perdoe de eu pensar mal de ti. Me perdoe de eu me afastar de você por pensar